ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT, pediu demissão nesta sexta-feira, em meio à crise gerada pelas denúncias de folha de pagamento de aposentados pelo INSS. A Polícia Federal estima um prejuízo de 6,3 bilhões de reais envolvendo descontos indevidos e esquema associativo irregular. Lupe negou o envolvimento, mas foi acusado pela oposição de ter sido omisso diante dos alertas recebidos ainda em 2023. O governo confirmou que o secretário executivo, Volney Queiroz, assumirá interinamente o ministério. A decisão acontece também após Lula nomear o novo presidente para o INSS sem consultar Lupe, o que ampliou a crise interna com o PDT, que, lembrando, é base do governo Lula. A saída de Lupe pode agravar o rompimento entre o governo e o partido, que ameaça deixar a base aliada. Então, vou passar a palavra para o nosso vereador Dárcio Bracarense. Dárcio, temos um problema político que segue um problema jurídico. A Fabi, depois eu queria falar com a Fabi sobre as questões mais meramente jurídicas. Mas, Dárcio, então, por que o Lula, na sua opinião, demorou tanto tempo assim para demitir Lupe? E o que vai acontecer agora com o PDT e a base aliada tão frágil do governo? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, a decisão do Lula. O Lula tem dificuldade, porque ele não pode simplesmente mandar o Lupe sair sem que, com isso, ele perca os aliados do PDT. O sistema do Lula é de entrega de ministérios numa espécie de, enfim, troca de favores e aquele tipo de prática que o Brasil já tinha esquecido, pelo menos durante o período do governo Bolsonaro, aquele toma lá da cá que tinha acabado. Antigamente, ou melhor, no governo anterior a gente tinha escolhas técnicas, isso não existe mais. Então o Lupe, na verdade, representa esse grupo do PDT. Agora, a ameaça do Lupe, ao mesmo tempo, é um pouco blefe, porque o PDT vai deixar o governo Lula para poder apoiar quem? O Bolsonaro? Afinal de contas, hoje a única força política capaz de derrotar o lulismo seria o campo bolsonarista. Portanto, é um pouco de blefe e não tem nenhuma força política com projeto para o Brasil dentro desse espectro do campo da esquerda. Então, eu não acredito muito nisso. Agora, que é um problema sério, E outra coisa, é curioso porque a Dilma já tinha demitido o Lupe também por corrupção. Quem já esqueceu da tal faxina da Dilma? E a grande pergunta é, o que ele estava fazendo lá de novo, né? Então, assim, mais um escândalo, todo mundo sabe que ele sabia o problema, e é uma vergonha para o Brasil ter que conviver com esse tipo de relação cabulosa de novo. Mais uma vez, um filme repetido e é um filme de terror, meu amigo Cauti. Filme de terror, especialmente pelos milhões de aposentados que foram assaltados, roubados de suas aposentadorias com descontos ilegais, que, lembramos para o nosso público, superaram 6,3 bilhões de reais. Até o momento, é o maior escândalo de corrupção deste governo Lula. Tivemos outros escândalos em outros governos passados, de Lula e Dilma, mas no momento, até o momento, é o maior escândalo de desvio de dinheiro público, e na verdade privado, porque é de aposentados, no caso. Fabi Barroso, Lula nomeou o número 2 do Ministério da Previdência, mas assim, a gente tinha um esquema tão elaborado, tão sofisticado e tão presente dentro do Ministério, uma quadrilha instalada lá dentro, que a pergunta que te faço é: como é possível que o número 2 do Ministério não soubesse dessa situação, e se sabia, porque não fez nada? E também, a pergunta que não quer calar, onde está o STF no meio disso tudo? Porque se fosse o caso do governo Bolsonaro, já havia uma chuva de liminares dando 24 horas para se explicar, mandando prender ministros, prendendo subsecretários e mandando devolver dinheiro imediatamente para as contas dos aposentados fraudados, né? Com toda certeza. Onde estão os ministros é fácil dizer. Eles estão viajando neste momento para um evento super, Porque eles são super, então ignora-se esses problemas do Brasil, aí não tem briga política, não tem perseguição, no máximo eles têm que interferir
para não deixar a oposição fazer política, como, por exemplo, o Dino tentou fazer com o Sóstenes. Sóstenes, parabéns, a gente vai falar mais a respeito, mas já receba meu parabéns. Está sendo macho. Estamos gostando, continua assim. Em relação ao número 2, esse número 2, Cauti, ele votou contra a reforma da Previdência, votou contra a época do impeachment da Dilma, né, porque ele já foi deputado do PDT. Então, será que ele está cumprindo a cota PDT? Ai, gente, que dúvida cruel. Sim ou com certeza, né? Não existe outra alternativa. E por que o Lula fez o que ele fez? Porque hoje a oposição estava trabalhando, de novo, parabéns oposição, a gente gosta de ver trabalho, estava trabalhando para fazer a CPMI, já que o senhor Hugo Mota não quer deixar sair a CPI. Então, já até a CNN, hein, gente? CNN disse que já tinham conseguido as assinaturas. Deu pânico no Lula, falou, e agora? Porque eles acham que se tirasse o Lupe ia esvaziar. Acho que a notícia ruim para o governo é que realmente é um desgoverno, inclusive nessa parte política, porque acho que vai sair a CPMI, porque parece-me que tem aí, só estão revisando ali a listinha para darem essa notícia. Então, qualquer momento a gente pode ter mais esse break news aí, e tá certo, porque tem que apurar, tem que ir a fundo. Parece que o que a gente está vendo é só a pontinha, né, de um iceberg profundo e também já muito comum em governos petistas e governo de Lula, né? E assim, o Lula foi muito petulante quando ele entrou em rede nacional, dizendo absurdos, né? Entre eles, olha, eu mandei investigar, eu mandei a minha polícia. Que história é essa de sua polícia? Que mandou investigar o quê, meu senhor? Né? Ele realmente está, no mínimo, senil. Porque dizer esses absurdos, para quem não sabe, o presidente da República não tem esse tipo de competência, nem mesmo Lula, tá? A gente nem precisa dizer. Então, mais ou menos é isso, mas temos mais ainda para comentar. Pois é, o presidente que faz uma declaração como essa, a gente torce que seja senilidade, porque se não for senilidade, é muito pior do que a gente esperava, né? Darcy, rapidinho, e depois eu passo a palavra para o doutor Marcília. É só para poder dizer que o próprio Lewandowski afirmou que ele não sabia, Lula não sabia e nem o Andrei sabia da operação com 700 policiais que descobriu essa fraude toda. Ninguém estava sabendo. Na verdade, vazou uma operação sem eles saberem. Só para poder afirmar que o próprio Lewandowski disse isso. Temos também mais um embate entre o Legislativo e o Judiciário com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que criticou a resposta do deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, sobre declarações a respeito de um possível acordão de distribuição de emendas lá na Câmara dos Deputados. O parlamentar havia dito que poderia romper um acerto feito com Hugo Mota, presidente da Câmara, para forçar a pauta da anistia, passando a controlar 100% das emendas em comissões presididas pelo PL. Dino alegou que o depoimento aponta suspeitas graves sobre o uso de recursos públicos e possível reedição do orçamento secreto. Intimado a prestar esclarecimentos, Sóstenes se recusou a responder, invocando o artigo 53 da Constituição, que garante a inviolabilidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. Dino rebateu, dizendo conhecer bem os limites da imunidade parlamentar, mas ressaltou que ela não abrange eventuais crimes orçamentários. O ministro determinou que as partes envolvidas no processo se manifestem oficialmente até 5 dias. Um comentário rápido dos 3 membros da nossa bancada de comentaristas, hoje iniciando o doutor Marcília. Doutor Marcília, Flávio Dino, ele está atropelando a Constituição quando impõe a um deputado que se explique, basicamente, que eu falei alguma coisa, né? Sendo que o deputado, além de ter a legitimidade de ser eleito pelo povo, e o ministro não, tem também a imunidade parlamentar, e, eventualmente, se o Sóstenes resistir, qual será a consequência, na sua opinião? Olha, o parlamento, ou parlamentar, eles não têm que dar satisfação a ninguém, a não ser ao povo que o elegeu. Ponto. Simples assim. O espírito do artigo 53, que trata da imunidade parlamentar, é esse. Ou seja, entrega-se ao parlamentar a possibilidade de que ele fale por nós. E por isso a imunidade parlamentar do 53 é maior até mesmo do que a nossa liberdade de expressão,
que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. O parlamentar deveria, hoje ele tem menos liberdade que qualquer um de nós, mas ele deveria ter muito mais, justamente porque fala em nosso nome. Essa é a ideia da Constituição. E por isso, essa imunidade é realmente absoluta. Ele pode dizer o que ele quiser. Ponto. Porque fala pelo povo. Ah, mas fala besteira pelo povo. O povo, então, o eleja um parlamentar melhor. Ah, mas esse parlamentar é um idiota. Bom, é um idiota, mas é o parlamentar que foi eleito. Então, talvez o povo seja idiota e assim é que é. Se somos idiotas, assim devemos ser. A nossa nação não merece ser recivilizada porque nós somos melhores ou piores do que desejamos. Ponto. Então, o parlamentar não presta satisfação, não presta contas e nem nada para ministro algum, muito menos se esse parlamentar não está em nenhum processo em curso. Esse é o grande ponto. O Dino, ele disse que conhece bem os limites da Constituição, não conhece. O Dino está errado. Aliás, não só ele. Outro dia o Zanin mandando ofício, se é que foi o Zanin mesmo que mandou aquele ofício, sobre o caso Ramagem, mostra que o Zanin também não entende nada da Constituição. O Dino não entende nada da Constituição, pelo menos no que tange à imunidade parlamentar. Aliás, é lamentável que ele faça isso, porque ele era um parlamentar até ontem, se é que era até ontem mesmo. Então, a gente precisa aqui, e o parlamento precisa se impor, precisa colocar as coisas no lugar e dizer que esse é um artigo que protege o parlamento e que não pode ser relativizado de forma alguma. Os parlamentares já permitiram demais a relativização do artigo 53, e sem o 53 é como super-homem com criptonita em volta do pescoço. O parlamentar perde todo o poder, porque se ele não puder falar, ele não pode fazer mais nada. A fala é o início, a matéria-prima de todo e qualquer trabalho do parlamentar e do parlamento. O que pode acontecer com ele? Bom, eu te diria, juridicamente, nada. Com ele poderia acontecer, por previsão constitucional, nada. O Dino precisaria ler melhor a Constituição. Mas do jeito que a gente está no Brasil, eu não duvido que coloquem ele em algum inquérito, abram qualquer coisa do gênero, prendam por desobediência ao ministro e etc. Infelizmente, isso tudo não está na Constituição, não é jurídico, mas nós temos um tribunal político e de exceção agindo dentro do Brasil. Fabi Barroso, também queria a sua opinião como jurista em relação àquilo que está acontecendo com o Sóstenes Cavalcante e as consequências disso, mas também relembrando que o Sóstenes tem um apoio, e se articula bem, né? E tem apoio de boa parte do Congresso em resistir a essa mexida, porque estamos falando de emendas parlamentares, o que os parlamentares consideram como mais valioso lá dentro, né? Não, é verdade. Mas eu acho ainda que o Sóstenes não deveria ter recebido, né, aquela intimação, ainda mais daquela cena grotesca, tá, gente? Eu vou falar aqui. Aqueles parlamentares do lado, né, fingindo aquele sorrisinho, não, olha aí o que deu. Olha a devolutiva. O Dino deu o quê? Concedeu o quê? Indeferiu o quê? Não foi pedido nada para o Dino. Complicado isso, né? Quem disse que o Dino é a pessoa que tem essa legitimidade para discutir primeiro o orçamento público de uma forma mais ampla e depois, num sentido mais estrito, a emenda parlamentar? Quem falou que para ele que ele pode fazer isso? É os pares dele do Supremo? Então nós temos aí um conflito entre poderes muito claros. Quem vai resolver o conflito de interesse? É o Senado. Então a gente fica nesse ciclo vicioso. Então, enquanto não tivermos atitudes corajosas que acabam dizendo que é a lei no Brasil, né, e fazendo com que esses ministros voltem para o seu quadrado legal, aqui eu estou falando só do quadrado legal, nada vai adiantar, é puro blá blá blá, uma hora morde, uma hora sopra, uma hora morde. Para com isso, gente, o brasileiro está cansado. Então, não sei se eles perceberam, mas membros do Congresso Nacional aí, de forma geral, vocês perceberam que vocês estão perdendo qualquer apoio popular? Vocês estão entre o abismo de virar herói ou de ser considerados mais um, né, ou mais um covarde, no momento em que o Brasil precisa de pessoas corajosas. Espera um pouco, se você que está instituído do mandato aí que a população te deu,
tá ficando com medinho, desculpa, mas não adianta depois vir pedir para a população fazer qualquer coisa, ir às ruas. Não, gente, o Congresso Nacional precisa mostrar que tem decência, mostrar que tem ordem e mostrar que não aceitam ordens ilegais. É ilegal o ministro do Supremo ficar com essa palhaçada aí de vou aqui ver se as emendas estão corretas e ficar fazendo jogo político. Flávio Dino, meu querido, você já foi político. Quer ser político? Saia do cargo e volte a ser o que você sempre foi. Um político que o Maranhão responde. Né? Que foi o Flávio Dino no Maranhão? Então é isso. A gente está assim andando para trás milênios e aí fica discutindo legalidade das coisas. Não adianta a legalidade. O primeiro passo é ter coragem de fazer o que é certo. Se for certo, vai ser jurídico. Se for jurídico, vai ser ético. Se for ético, vai ter apoio. E se tiver apoio, acabou para esse bando de gente que está fazendo coisas absurdas no Brasil. Pois é, mas tudo tem, né, Fabi, menos apoio, porque por quanto a gente possa criticar a classe política desse país, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é muito pior. Mas é interessante notar como eles não entendem que, além da impopularidade, eles estão criando um clima de haste, de resistência também por parte do Congresso, porque sem as emendas parlamentares, os deputados não se reelegem, e o deputado, a primeira coisa que pensa é na sua reeleição, e a segunda coisa é a reeleição também. Então, para eles, tudo é negociável, menos as emendas parlamentares. Então, é interessante notar como falta até inteligência política aos ministros do Supremo. Eles podem mexer em qualquer coisa, menos... Eles poderiam até prender o Bolsonaro, mas as emendas parlamentares provocariam maior reação por parte, né, dos deputados e senadores. Né? Eu teria 1 milhão de outras pautas e perguntas para os nossos comentaristas. Nesse momento, 12 mil pessoas ao vivo aqui conosco, às 10 horas da noite, no Bradock Show. Ninguém foi pro show da Lady Gaga ainda, né? Então é isso que eu gosto do nosso público, que eles entendem a prioridade das prioridades da vida, né? Mas eu preciso dar então, boa noite. Mas eu sou bom para cobrir, como chama, tipo na Discovery Channel, né? Fazer documentários sobre comportamentos de primatas. Basicamente é. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.